forças que agem sobre esse poste, tá? Por uma única força e um único momento resultante que vai atuar no ponto A. Essa é uma estrutura qualquer engastada aqui, sei lá, no solo. E aí você tem uma estrutura aqui de 3 metros, 1 mais 1 mais 1, tá bom? Aí eu coloquei aqui um pouco mais acima, um pouco diferente aqui, mas vamos considerar aqui as distâncias iguais, tá? 1 e 1. Essa distância de A até a atuação de uma força de 300 N é 1 metro. Dessa força de 300 N até esse engastamento aqui, ó, de onde sai o cabo, uma tração de 500 N, aqui tem também mais 1 metro. E daqui até lá em cima no ponto B tem mais, tá bom? Daqui sai uma força de 500 N fazendo um ângulo de 30 graus aqui, com esse eixo horizontal, que depois a gente vai chamar de eixo X, tá bom? E do ponto B até esse ponto aqui, onde tem um furo na peça, de onde sai o cabo, com uma força de 250 N, tá? Existe uma distância de 0,5 metros. Padrão de medida aí é nota 0, né? Está tudo fora de escala. Mas o objetivo não é tanto a escala, o objetivo é a gente trabalhar aqui a questão da força resultante. Tá bom, gente? Então, vamos transformar essas forças em nomes, vamos dar nome a cada uma delas. Eu gosto sempre de fazer assim. Eu vou chamar isso aqui arbitrariamente de F1. Eu vou chamar essa aqui arbitrariamente de F2 e essa arbitrariamente de F3. Vou dando nomes aí. Tá bom? Eu preciso achar a F1 como vetor. Eu tenho ela em módulo. Tá bom? Eu vou transformá-la num vetor. Esse vetor F1 vai ser 250 projetado ao longo, se eu definir que esse aqui é o nosso eixo X e o eixo Y. Quem aponta nessa direção está na direção de I. Quem aponta nessa direção e nesse sentido está na direção de menos I. Aqui é o J e para lá é o menos J, tá? Então eu preciso decompor isso no eixo X. Bom, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá bom? Então eu tenho um triângulo ali. E eu sei que o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Ou seja, eu estou dividindo quem? 3 por 5. Combinado, gente? É muito comum nos livros de mecânica apresentar esse tipo de problema. Um triângulo pequeno lá na figura, e aí ele vai te dar indiretamente o que é seno, cosseno e tangente. E o cosseno dessa coisinha aqui, ó, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno vai ser 4 dividido por 5. Quando eu decompor essa F1, vou fazer de vermelho aqui, ela vai ser decomposta tanto no eixo X quanto no eixo Y. Essa F1 no eixo X pode ser simplesmente chamada de F1x, e a F1x vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a 250 vezes quem, gente? Esse ângulo aqui, tá? Ele vai ser exatamente esse ângulo aqui. Concordam comigo? São ângulos alternos, internos. Se eu quisesse modificar esse negócio aqui, eu encontraria aqui a nossa F1x, está aqui, e aqui essa direção aqui do triângulo. Aí você teria um triângulo aqui definindo o ângulo alfa e aqui o outro alfa aqui. Tá certo? Então o alfa estaria aqui, ó, são ângulos alternos. E na direção de Y nós temos quem? Um F1Y. Então esse vetor ele tem uma componente em F1x, mais uma componente em F1y. Agora quem é F1x? Vai ser 250 vezes o cosseno de alfa. Tá bom? 250 cosseno de alfa. Na direção de quem? De I. E nessa direção F1y vai ser 250 vezes o seno de alfa.
na direção de quem? De menos J. Muito bem. Então, o F1 vai ser igual a 250 vezes quem? 4 quintos. Então, vai ficar 250 newton vezes 4 quintos na direção de I, mais 250 vezes quem? Newton vezes quem? 3 quintos na direção de menos J. E a nossa força F1 vai ser igual a 250 sobre 5, vai dar 50 vezes 4, 200 newton I. Aqui fica menos, 250 sobre 5, 150. vai dar 150? Vai dar 50 vezes 3, 150 newton J. Tá bom. Definimos então a nossa F1. Eu transformei uma coisa vetorial, escalar numa força vetorial, tá bom? Enquanto isso, a figura vai cada vez mais ficando feia. Essa F2 aqui, tá fácil, não tá? Porque F2 pode ser F2 no cosseno de 30 e F2 no seno de 30, tá? Então, a F2 vai ser igual F2 vai ser 250 500, desculpa, 500 vezes um cosseno de 30 na direção de menos I, correto? Que é essa composição dela ao longo do eixo X. Pode chamar ela de F2X. Então tá aqui, só vou indicar para a gente economizar aqui espaço. F2X. E ela vai ter também um componente ao longo do eixo Y. Tá bom? Que eu vou chamar de F2Y. Aí desaparece, tá? A força lá. Então ela vai virar mais 500 vezes o seno de 30 graus na direção de J, não precisa de parênteses. Poderia usar cosseno de 60 ou só? Cosseno de 30 e seno de 30, tá bom? Poderia usar cosseno de 60 não? Aqui você pode usar o seno de 60 e aqui o cosseno de 60, tá bom? E essa aqui então será igual a F2 do eixo Y. Então F2 vai ser igual a 500 vezes 0,86. 423. Quanto? Newton na direção de I. Tá bom? Mais 500 vezes meio, 250 Newton J. Eu sei que aqui deu 433.1, né? Vamos deixar para lá. Tá? Bom. E por último, a F3 é fácil, porque a F3 ela só está agindo ao longo do eixo I, do eixo X negativo, né? Então, para mim transformar ela em vetor, eu pego 300 e multiplico por menos I. E aí acabou. Então a F3 vai ser apenas 300 em I. Ok, gente? Achar das forças, o problema pede uma única força. Então eu vou pegar todas essas forças e transformar numa única força. É o capítulo 4. O capítulo 4 só quer isso. E depois os binários e os momentos, tá? Então quem é a nossa força resultante? Vai ser a F1 mais a F2 mais a F3. E outrora era apenas módulos, agora são forças vetoriais. Então a força resultante é igual. Quem é a nossa F1? 200 newton I menos 150 newton J. A F2 é igual a menos 433 newton I mais 250 newton J. E a F3 é igual a menos 300 I. Logo, vocês já devem ter calculado aí, né? Na direção de I, nós vamos ter este com menos este,
com menos este. Então, 200 menos 433 vai dar 233 negativo. Com mais 300, 533 negativos. 533 newton na direção de I. Já vi que a resultante de todo mundo ali vai virar uma coisa que aponta no eixo X, de 500 e tanto. E na direção de Y nós temos 150 e 250 positivo, que vai dar quanto? Mais 100. Então tá aí, a nossa força resultante é essa força aqui, ó. Se eu quero ela em módulo, o módulo dela todo mundo já sabe, vai ser o que mesmo? Raiz quadrada menos 533 ao quadrado 100 ao quadrado. E aí a força resultante em módulo vai ser igual. Quanto? 542,2. 542,2 newton. Tem direção? Não. Bom, eu posso representar isso aqui juntamente com uma outra informação, que é o ângulo que essa força vai fazer com um dos eixos. Tá bom? Quando eu desenho esse vetor 533 e 100J, isso aqui tem uma representação gráfica. Então vamos fazer um gráfico disso aqui, ó. O que seria o gráfico dessa coisa aí? Então vamos fazer um eixo Y e um eixo X. Tá bom? E vamos seguir aqui de acordo com o tamanho de cada vetor. Eu vou andar 500 unidades ao longo do eixo X. Então está aqui 1, 2, 3, 4, 5. 533 está mais ou menos aqui, né? Negativo. Tá bom? E no eixo Y eu vou andar 100. Um pouquinho aqui, 100. Então veja que em Y eu vou menos do que em X. O X vai negativo, enquanto o Y vai positivo. Então está aqui. Esse aqui seria esse F resultante em Y. E esse vetor aqui, ó, seria a F resultante em X. Então está aqui ela aqui, ó. F resultante em X. Muito bem. Isso vai virar um vetor sozinho, que a gente costuma desenhá-lo aqui, ó. Vou fazer de azul. Vou mudar a cor. Esse vetor F resultante é esse aqui, ó. É esse sujeito aqui, ó. Força resultante é este vetor. Uma coisa que é interessante é você descobrir qual é o ângulo que ele faz. E a dica que eu dou é que sempre você pega do eixo X e vai até lá. Tá bom? Para você descobrir quem é o ângulo θ aqui. Por exemplo, ele está fazendo aqui 170 graus, por exemplo, 160, 150 graus em relação ao eixo X positivo, tá bom? Eu não tenho esse θ, mas eu posso descobrir aqui um ângulo aqui que eu vou chamar de beta. Pode ser beta? O beta está pequenininho aqui, eu vou tirar ele daqui e colocar aqui fora. Tá bom? Porque eu sei que beta mais θ é igual a quanto? 180 graus. Eu vou dar um ângulo, eu vou falar que ele vale 542 graus com 150 graus, por exemplo, em relação ao eixo X. É assim que a gente usa essa linguagem. Eixo X positivo. Ou eu posso falar que ele vale aqui, por exemplo, 30 graus em relação ao eixo Y negativo, tá? Então você vai ter essas duas opções. Para mim achar esse ângulo aqui, eu preciso da tangente, que é o cateto oposto, que é quem essa altura? Dividido pelo cateto adjacente, que é quanto? 533. Então primeiro eu vou achar o beta. A tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é na verdade dividir o cateto oposto desse triângulo aqui, que é 100, pelo cateto adjacente, 533. Está vendo que está tudo em módulo? Porque eu não me preocupei com direção nem nada.
Então, daqui eu acho beta. O beta vai ser shift tangente de, abre parênteses, 100 sobre 533. Deu quanto? Graus. Eu posso dizer que esse vetor está a 10,6 graus do eixo negativo, com o módulo de 542, ou eu posso dizer que ele está a quanto? 180 menos 10,6, e vai dar quanto? 169,4 graus em relação ao eixo x positivo. Então, para mim sair do eixo x positivo, que é esse eixo aqui, até chegar na força resultante, eu tenho que percorrer um ângulo de 169. Todas, ó, isso aqui é a resposta, essa aqui é a resposta, só que essa resposta ela anda junto com um ângulo, tá bom? Toda vez que você fala de uma coisa escalar, de uma grandeza escalar, ela anda associada a quem? A um ângulo. Note que todo problema que você vai ver no livro do Hilbert, qualquer força ela vem associada com um triângulo. Esse triângulo, na verdade, ele leva você a um ângulo, ou você vai ver uma força associada direta a um ângulo. Então, por isso que a mecânica ela não trabalha com apenas forças, ela trabalha também com direções e sentidos, tá? Então, toda força que você vê, ela tem uma direção e um sentido dela, tá? Então, quando você dá uma resposta, muita gente, os alunos, geralmente eles pensam que basta fazer o cálculo e falar para o professor que a resposta é 542, que aí ele acha que já é o suficiente, tá? E aí, quando você fala que é 542, você tem que mostrar qual é a direção. Essa direção é o ângulo, tá bom? Essa resposta é a mais aceitável, tá? Porque aqui você tem um vetor, e o vetor ele tem modo, direção e sentido, tá? Mas quando se apresenta a resposta em módulo, parece que fica mais claro para a leitura, para a interpretação, tá? A interpretação de pessoas mais leigas na área. Então vamos ver a questão do momento resultante, tá? O que vai ser o momento resultante em relação ao ponto A? Para mim ter momento, eu tenho que ter o quê? Que mesmo que acompanha cada momento, todo momento vai exigir o que mesmo? Ele vai ser uma somatória de iésimas, tá? Iésimos vetores posição, que são os braços, vezes iésimas forças. É força vezes distância, né? Então eu vou depender do vetor R e do vetor F. Vocês viram na última aula que a gente fez aqui um cubo e calculou um monte de forças e momentos e vetores R nesse cubo. E aí, necessariamente, quando você calcula o momento, você precisa desses vetores R. Então nós vamos definir um vetor R1 para a força F1, correto? Onde está a força F1? Aqui, né? Então eu preciso de um vetor que sai daqui e chega aqui, ó. Esse vetor ele tem que subir quantos metros ao longo do eixo X? 3. É 3J. E eu preciso de que ele desloque também daqui até aqui. Ele vai deslocar quanto? Até chegar no ponto de aplicação da força. 0,5. Então 0,5I mais 3J. Ok? Então esse é o nosso vetor I, R1. Então 0,5 metros ao longo do eixo X que eu tenho que andar, mas eu também tenho que subir 3 metros ao longo do eixo Y. Acabou. Eu preciso de outro vetor que é o F2. Um vetor que age aqui em F2. Eu não vou pegar aqui na ponta, eu vou pegar no pé dele. Aliás, ainda existe um probleminha aqui, que existe uma pequena distância aqui, que eu não estou considerando ela, tá? Deveria considerar. Só que eu olhei no livro lá, não consegui dar o zoom e ver realmente essa distância, porque teoricamente seria um vetor daqui até aqui, tá bom? Então parece que tem alguns milímetros aqui que vai ficar fora do cálculo, porque eu vou considerar apenas um vetor que vai daqui até um ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto P aqui qualquer.
Tá bom? Então, de A até esse ponto B, vai ser quanto? Hã? 2J. Isso, muito bem. Então, R2 é igual a 2 metros na direção de J. Se num problema aparecer essa pequena distância aqui, ó, quer seja ela 10 centímetros, 20 centímetros, aí você coloca aqui menos 2i, tá bom? Teoricamente seria isso. Bom, e o R3 seria um vetor que sai de A até onde a F3 está sendo aplicada. Deve estar sendo aplicada aonde? Ao longo dessa linha de ação aqui. Para mim encontrar essa linha de ação, eu tenho que subir quanto? Um J. Então, 1 metro na direção de J. Aí. Essa, logo daqui, quem é o nosso momento? M1. Quem é M1? É R1, VEC, F1, não é assim? Então vai ser 0,5i mais 3J, VEC, F1. Quem é F1? Hã? Percebe que eu só mexo com o vetor aqui? Tá? Quem é F1, por favor? 200 e menos 150 J, tá bom? Agora nós vamos pegar I com I, vai dar 0, vai? I, VEC I, 0, são vetores iguais. Agora I, VEC J, esse aqui vezes este, K. Então fica 0,5 vezes 150 dá quanto? Menos 75. I, VEC J é K. Agora, J, VEC I. 3 vezes 200 é quanto? 600. J, VEC I. Lembra do IJK? Então, J, VEC I. Esse é o sentido, tá? Sempre o sentido horário. J, VEC I. Menos K. Então fica 3 vezes 200, 600 menos K. Tá aí. Agora J, VEC J é 0, né? Assim como I, VEC I também é 0. Quem é o nosso momento M2? Vai ser a R2, VEC a F2. Quem é a nossa R2? 2J. VEC, quem é a F2? Menos 433, o quê? 250J. 2 vezes 433 vai dar menos 866. Agora, J, VEC I, menos K. Menos K. Então aqui vai ficar mais. Entenderam? Bom, J, VEC J é 0. Acabou. Por último aqui, o nosso momento M3 vai ser R3, VEC, F3. Tá bom? Quem é o R3? Um J. VEC. Quem é o F3? Menos 300. Então, 1 vezes 300 é quanto? Menos 300. J, VEC I. J, VEC I. Menos K. Então, menos vezes menos. Mais K. Lembrando que esses momentos aqui são dados em... Vamos colocar as unidades de cada um. Todo momento é medido em Newton vezes metros. Aqui é Newton vezes metro. Aqui é Newton vezes metro. Nada de Newton metro, tá? É Newton vezes metro. E aí o momento resultante vai ser igual a quem? Vou pegar todo mundo que tiver. Aqui deu 2K, o que é isso aqui? Deu 2K, né? Então aqui vamos juntar os Ks aqui, vai dar quanto? Menos 675K. Agora que eu fui ver tudo K. E Newton vezes metro. Muito bem.
Eu vou pegar o K daqui, com o K daqui, com o K daqui. Só deu K, né? Era previsto. Se eu tenho força só no plano XY, o momento resultante não será no plano XY. Será no eixo Z, tá? Isso é regra? Regra. Lei de Deus. Esse mais esse mais esse. Vai dar quanto? Menos 375. Deu quanto? Este mais este mais este? Da... Quem é que sabe? 491. Nossa, Esse é o nosso momento resultante. 491 newton vezes metro na direção de K. Tá bom? É mais porque esse mais esse já vai dar 1.000 e tanto. Tirando 600. Acabou.